agimos que não agradou a Ti. Por isso, nesse momento aqui está a Tua filha, Pai. Meu Deus, essa que foi, meu Deus, escolhida por Cristo para ser ovelha. Ó Deus, nesse momento, Pai, como, meu Deus, serva, meu Deus, ela se dispõe a estar diante, meu Deus, da Tua igreja, para falar ao nosso coração a Tua palavra. Por isso, dê graça, multiplica, triplica as palavras, assim como Tu fez com aqueles pães e aqueles peixinhos, para que Teu nome venha a ser glorificado. Toma a Tua filha em Tuas mãos, sê com ela em tudo aquilo que ela vai falar, que venha a ser do Teu Espírito. Nós agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Gostaria que a igreja abrisse comigo no livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim: Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniu-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: Temos sido desleais para com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a Torá. Lei. Levanta-te, pois a ti compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado. Coragem e mãos à obra. E assim que ouviu essas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel a jurar que fariam como acabava de ser declarado. E eles juraram. E Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Podeis assentar em nome de Jesus. Esdras foi ele era, na verdade, um escriba, né, um estudioso, digamos assim, da palavra de Deus, da lei, né, naquela época. E ele não tinha somente o conhecimento, mas a história diz que ele sabia também ensiná-la, sabia também explicá-la. E porque não basta nós somente aprendermos a palavra de Deus ou as leis do Senhor. De nada adianta se nós não soubermos falar ela para aquele que nos rodeia e para aquele que precisam. E a história diz que os israelitas, Deus sempre vem dando graça para eles. E a Bíblia diz que desde lá do tempo do Egito, a Bíblia diz que Deus permitiria, quando Deus fez a promessa a Jacó, que o povo ia ficar por 400 anos no Egito e que depois eles seriam libertos. Mas durante todo aquele tempo o povo se esqueceu do Senhor, o povo se relacionou com outras pessoas, o povo começou a adorar outros deuses. E quando o sofrimento estava muito grande, quando eles começaram a ser escravos, a ser castigados, eles se lembraram do Senhor e se lembraram da promessa. E foi aí que Deus enviou Moisés. E se nós formos ler o Velho Testamento, nós vamos só
entender que as coisas é justamente da mesma forma que acontece hoje. É o povo pecando, Deus perdoando, o povo pecando, Deus perdoando. E Deus sempre levanta alguém, Deus sempre envia alguém para poder trazer a palavra de despertamento ou para trazer uma palavra de encorajamento, né, para poder despertar o povo a se voltar e a lembrar do Senhor. E aqui em Esdras não é diferente. Ele foi um dos que o Senhor permitiu que levassem o povo de volta para Jerusalém. A história diz que Esdras foi o que levou a segunda parte do povo, porque mais uma vez o povo errou, o povo pecaminou, entristeceu o Senhor Jesus, fez o que era errado aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus permitiu que viessem outros povos e tomassem Jerusalém, levassem o povo cativo. E também a história diz que Deus não fez isso do nada. Como eu acabei de dizer, Deus sempre levanta alguém para avisar. E Deus falou que ia permitir que isso acontecesse, porque o povo tinha se esquecido totalmente do Senhor. E Deus permitiu que outros povos viessem, entrassem em Jerusalém, derrubasse, levasse toda a riqueza e levasse o povo exilado. Mas também existiu uma promessa que eles ficariam por 70 anos na Babilônia. E a história diz que Esdras foi um desses que levou o povo de volta, né? Quando se levantou o rei Ciro, que foi o primeiro rei que se levantou, e ele temia ao Senhor e entendeu que aquele povo ali, ele não era um povo qualquer, aquele povo ali, ele tinha um Deus. E a história diz que Ciro permitiu que o povo de Jerusalém voltasse. E nós estamos aqui hoje lendo um pouco sobre Esdras. E lá no capítulo 7 de Esdras, a Bíblia vem nos dizer que nessa época aqui, quem estava reinando era o rei Artaxerxes. E Esdras, como eu falei, ele era o escriba, mas ele não era só um escriba comum como os outros. A Bíblia diz que o rei, ele observava e abençoava tudo que Esdras fazia, porque com certeza ele percebia que Esdras era um homem que era temente ao seu Deus. E a Bíblia diz que quando Esdras vai até o rei pedi-lo para poder levar de volta e ajudar o seu povo para retornar a Jerusalém, a Bíblia diz que o rei automaticamente, eu vou te ajudar, você precisa de quê? Eu vou dar tudo o que é necessário. E nós entendemos aqui o quanto é importante e o quanto é necessário nós sermos não só ouvintes, mas também estudiosos e praticantes da palavra de Deus. Porque eu entendo aqui, se o rei ele olhava para Esdras e via que Esdras não era um homem comum, e a Bíblia diz que o rei ele abençoava tudo o que Esdras fazia, se ele era um homem que entendia toda a lei, nós entendemos que ele também era um homem que ele cumpria em tudo a palavra de Deus. Então nós entendemos aqui que nós, como a Bíblia diz, vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então existem pessoas que estão do nosso lado, estão nos olhando, e se muitas das vezes nós precisamos de algo, talvez aquela pessoa não irá nos ajudar, porque vai falar, fulano vai ajudar? Não. Nossa, mas ele nem parece que é cristão, nem parece que é conhecedor, né? Então, o rei, ele não olhou para Esdras, para a sua condição ou para o seu cargo, digamos assim, porque ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar Esdras. Mas a Bíblia diz que o rei, ele observava Esdras e o abençoava em tudo que ele fazia. Então, uma das coisas que nós já aprendemos aqui é a importância de nós sermos entendedores da palavra de Deus.
Porque se Esdras não fosse entendedor da palavra de Deus, Deus, que é o nosso Rei dos Reis, não o escolheria. Porque se Esdras ele foi chamado para levar aquele povo até Jerusalém, não é só porque o rei Artaxerxes, que estava reinando na época, permitiu, mas é porque o principal, que é o Rei dos Reis, o chamou primeiro. E nós entendemos aqui que para ele ser chamado, para Deus olhar para ele, é porque ele tinha o conhecimento da sua palavra. Porque a Bíblia diz aqui, e a prova disso é que o próprio rei, que não conhecia o Senhor como Esdras conhecia, falou, não, pode ir, quer o quê? Quer recursos? O que você quer levar? E a Bíblia diz que o rei, ele ainda disse para Esdras, você pode fazer assim, você pode fazer assim, né? E nós, olhando para o nosso viver hoje, nós entendemos que hoje acontece da mesma forma. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que tanto na Bíblia, como aqui no nosso mundo de hoje, Deus não chama pessoas comuns. Deus não me chama porque eu não conheço, não gosto de ler a sua palavra, não gosto de o conhecer. Deus chama pessoas que têm o desejo de o conhecê-lo. Porque você vê que muitas das vezes Deus levanta tantas pessoas que não têm o conhecimento grande da sua palavra, mas ele tem o desejo de conhecer a sua palavra e de conhecer ao Senhor. Então isso já é o motivo de Deus o chamar. Então nós entendemos aqui que se Esdras fosse uma pessoa comum, Deus não o teria chamado. E a Bíblia diz que Esdras ele leva uns dias para organizar todo aquele povo. E a Bíblia diz que sacerdotes, a Bíblia diz que levitas também se juntaram a Esdras para poder ir de volta a Jerusalém. E a Bíblia diz que eles chegaram lá e o Senhor os guardou e o Senhor os livrou, todo esse povo, por todo esse percurso de inimigos e de todo o mal que talvez poderia acontecer no meio do caminho. E a Bíblia diz que chegando lá, eles descansaram por 3 dias, se eu não me engano. E logo após eles foram ver tudo o que estava precisando para poder restaurar, né, Jerusalém. E a Bíblia vem dizer que algumas pessoas chegaram até Esdras e falaram, Esdras, olha só, tem algumas pessoas aqui que eles não estão conseguindo se firmar, digamos assim. Eles não estão conseguindo se firmar nesse novo lugar, nessa nova vida, porque eles fizeram alianças e porque eles casaram com mulheres pagãs, com mulheres que não é do nosso povo. E não só casaram, mas também geraram filhos. E a Bíblia diz que nesse mesmo momento, Esdras, a Bíblia diz que eles tinham o costume, mesmo que ainda não estava edificado toda Jerusalém e o santuário, a Bíblia diz que mesmo assim, eu entendo que mesmo por cima dos destroços, eles sacrificavam e a Bíblia diz que eles queimavam tudo para poder o cheiro suave chegar até o Senhor. E nós entendemos também aí, e pegamos para nós nos dias de hoje, que nós não podemos olhar para onde nós estamos e a condição que nós estamos para poder sacrificar ao Senhor. Eu vou esperar quando eu estiver num lugar muito bom. Eu vou esperar quando eu estiver um carro para mim viajar lá para o monte, não sei da onde, que o povo diz que lá é bom, lá é lugar de sacrifício. Não. Deus quer o meu hoje. Se eu olhar para dentro de mim hoje, eu vou saber o que é sacrifício. E você vai saber o que é sacrifício. Então, nós entendemos aqui que eles não olharam para a condição, que tudo estava destruído, vamos esperar tudo ficar bonito, tudo ficar perfeito para adorar, para sacrificar o Senhor, não.
A Bíblia diz que todos os dias pela manhã e todos os dias no pôr do sol eles oravam e eles sacrificavam ao Senhor. E nós entendemos aqui que Esdras, a Bíblia vem dizer que quando ele ouviu aquilo, ele automaticamente se entristeceu, ele chorou, a Bíblia diz que ele raspou o cabelo, que ele raspou a sua barba, que ele rasgou a sua veste, e ele ficou ali em lamentação, até chegar o momento que era o período da tarde, de sacrificar o Senhor. E a Bíblia diz que foi nesse momento aqui que nós lemos no capítulo 10, que todo o povo viu como Esdras estava e como ele estava totalmente derramado aos pés do Senhor por tudo aquilo que o povo tinha feito. Porque imagina só, o motivo deles ter ficado exilados e sofrendo na Babilônia foi justamente esse. Aí agora que depois de todo o sofrimento, eles voltam e começam a fazer tudo outra vez. Eu entendo também aqui que talvez, conjecturando, de repente, pela quantidade de anos que tinha se passado, de repente, os pais não tenham ensinado totalmente os filhos o sofrimento, né? Então, de repente, quando voltaram para Jerusalém, não foi nem provavelmente o povo que saiu, talvez já foi os filhos. Então, se alguns dos pais não ensinaram, chegou lá, os filhos falaram, que nada, vamos aliançar com esse povo aqui mesmo, não tem problema nenhum. Porque a Bíblia vem nos dizer, uma grande multidão de israelitas se voltaram. A Bíblia não diz que foi todos eles, a Bíblia diz que foi alguns. Então, nós entendemos aqui também que não é todas as pessoas que Deus vai te usar para que, através da sua palavra, você venha trazer uma transformação na vida daquela pessoa. Isso não quer dizer que ela vai entender, isso não quer dizer que ela vai largar tudo o que ela estava fazendo. Mas nós entendemos aqui a importância de nós estarmos com o coração totalmente voltado para o Senhor. E a importância de nós sermos conhecedores da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz aqui que Esdras, quando ele ficou sabendo disso, ele se lançou totalmente e falou para o Senhor, Senhor, nós não somos dignos de estar aqui. Se o Senhor quiser nos tirar, nos matar aqui mesmo, nos levar de volta para lá, o Senhor tem todo o direito. E a Bíblia diz que enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de mulheres e crianças reuniu-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então, aqueles que olharam para Esdras automaticamente entenderam. Não, aquilo realmente que nós fizemos foi errado perante os olhos do Senhor. Aquilo que nós estamos fazendo realmente foi errado perante os olhos do Senhor. E a Bíblia diz que logo após isso se levantou um homem e falou, Esdras, não pode ficar da forma que está. Não pode simplesmente ter arrependimento. E nós lembramos aqui da palavra que diz, aquele que alcança e deixa, alcança, Deus traz a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, nós entendemos aqui que, às vezes, não é suficiente orar, confessar e se prostrar, mas também tem que deixar. Porque o deixar é o que prova a Deus que realmente eu estou arrependido. Eu não consigo olhar aqui para essa palavra e ver somente o espiritual, mas nós temos também que olhar para essa palavra e ver o nosso lado humano, o nosso lado carnal, porque é muito fácil aqui nós falarmos só do espiritual, porque foi aqui.
Mas se nós olharmos para dentro de nós e nós pensarmos assim hoje, o que é que eu estou me aliançando que tem deixado o Senhor triste? Com quem que eu tenho me aliançado ou com o que eu hoje tenho me aliançado que tem entristecido ao Senhor? E quando eu digo do lado humano, eu estou dizendo, imagina, nós entendemos que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se casando com aquelas mulheres que eram pagãs. E tiveram filhos. E a Bíblia vem dizer que o deixar era eles mandar a mulher embora e mandar os filhos junto. Porque o filho era semente daquilo. E a Bíblia vem dizer que Esdras chorou mais ainda quando disseram para ele que eles não só se relacionaram com aquelas mulheres, mas também geraram a semente, que foi filhos. Então, nós entendemos que Deus, Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. E que nós ficamos só no relacionamento, não. Deus, Ele quer que desse relacionamento dê frutos. Como a sua palavra própria diz, frutos comuns, não. Frutos segundo a sua espécie. Agora imagina se eu me relaciono com pessoas, ou crio aliança com pessoas ou coisas que desagradam ao Senhor Jesus, que desagrada a Deus. Agora imagina também essas pessoas aqui tendo que mandar embora suas mulheres, tendo que mandar embora seus filhos. Então, quando eu digo do humano, eu digo isso. Imagina hoje você estar casado com alguém, ter filhos com alguém e Deus falar, pode mandar embora, se quiser ter aliança comigo, né? Aqui a história está dizendo de pessoas. Mas existe tantas coisas hoje que talvez nós podemos nos apegar e Deus falar, se não largar, não tem como se aliançar comigo. Imagina também como foi difícil para eles ter que ver o filho indo embora. Então isso deixa um grande despertar para nós de entendermos aonde eu estou andando, com quem eu estou me aliançando, com quem eu estou me relacionando, para quando chegar lá na frente, não gerar tristeza, não gerar amargura, não gerar sofrimento, porque isso não diz respeito somente a essas pessoas aqui, mas diz respeito também a tudo quanto nós estamos vivendo hoje. Porque hoje nós sabemos que existe uma igreja, uma noiva, a qual Cristo Ele está lá preparando morada. E Jesus Cristo, Ele veio com o intuito de libertar essa noiva que por um tempo se aprisionou, que foi o que causou, o pecado causou separação entre Jesus e Deus. E Jesus Cristo, Ele veio para nos aliançar de volta com Deus. Então, se hoje nós olhamos para algumas pessoas que se dizem ser igreja e muitas das vezes está se aliançando de forma errada com outras pessoas ou com coisas, nós temos que olhar com o olhar de Esdras e nos rasgar perante ao Senhor e falar, Senhor, tende misericórdia. Porque se hoje nós estamos olhando para situações como essas aqui, que nós acabamos de ler, e estamos achando que é normal, é porque eu não tenho um coração de Esdras, é porque eu não conheço a palavra de Deus assim como Esdras conhecia. Então, se hoje eu olho para determinadas situações que não condiz com o que a palavra de Deus nos pede a viver, nos convida a viver, é porque eu não estou no padrão que Deus quer
para ser chamado, assim como Esdras foi, para levar um povo até Jerusalém. E nós sabemos que hoje nós estamos passando por situações muito difíceis, mas isso não é um motivo de nós querermos voltar para o cativeiro ao qual Deus nos tirou. Porque imagina Deus, Ele nos tirar do cativeiro. E Ele sabe que quando nós ficamos muito tempo lá, às vezes nós trazemos cargas, amarguras, espinhos, que muitas vezes nos deixam carrancudos, digamos assim. Mas Jesus Cristo, que é o nosso Esdras, Ele veio justamente para isso, para nos tirar, para nos fazer voltar para o Senhor e caminhar para Jerusalém. Então, se hoje nós queremos ser usados, assim como Esdras foi, para levar um povo a Jerusalém, nós precisamos deixar de lado toda a aliança errada que nós fizemos no decorrer do caminho. Se hoje nós queremos ser usados como Esdras para ir para Jerusalém e também para levar um povo para Jerusalém, nós precisamos tirar e nós precisamos desfazer todo relacionamento ou coisas que pelo meio do caminho, muitas das vezes nós nos apegamos. Então Jesus Cristo, ele veio para tirar e para nos resgatar. Ele veio para renovar a aliança que nós temos que fazer com somente um Deus. Então nós entendemos aqui que Esdras, ele representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Esdras, ele foi enviado, a Bíblia diz, pelo rei. Como eu disse aqui, o rei Artaxerxes reinava na época. E a Bíblia disse que o rei, ele falou: não, Esdras, vai, porque eu confio em ti, porque eu abençoo tudo quanto você faz. E nós vemos o quanto Esdras, ele tinha um coração quebrantado, um coração voluntariado, um coração que amava a Deus e um coração que não gostava de forma alguma de desagradar o Senhor, um coração que amava pessoas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele falou: Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deste eu perdi, a não ser Judas, que ele que quis se perder. E Esdras foi a mesma coisa. Ele levou toda uma multidão para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles chegaram lá em segurança. Então, se hoje nós queremos ser o Esdras dessa geração e ser chamados por Deus para caminhar e para levar um povo a Jerusalém, nós precisamos ter um coração voltado para Deus. Nós precisamos ser conhecedor da sua palavra. Nós precisamos desfazer toda a aliança que um dia talvez nós fizemos com coisas que desagradam ao Senhor Jesus. E nós precisamos, de qualquer forma, tirar do nosso meio tudo que desagrada ao Senhor. Todo relacionamento que não condiz com a palavra de Deus. Todo relacionamento que muitas vezes nós queremos tanto nos apegar, porque às vezes Deus permite até que relacionamentos ou coisas ou pessoas se percam da nossa vida e nós ficamos só lamentando: Senhor, eu gostava tanto da amizade de fulano, por que ela saiu? Talvez é Deus que está te tirando de um relacionamento que não agrada a Ele. E que nessa noite nós possamos nos voltar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero ser o Esdras dessa geração. Eu quero me aliançar somente contigo. Eu quero me relacionar somente contigo. E eu quero dar frutos. Eu quero me relacionar contigo e que esse relacionamento venha ter sementes. E que essa semente venha florescer. E que essa semente venha dar frutos segundo a sua espécie e segundo o seu tempo.
Porque a palavra de Deus também diz que se não der fruto, o Senhor corta e lança fora. Então, que possamos também não ser só uma árvore comum, que possamos dar semente e que essa semente venha florescer e dar frutos que alegram e dar frutos que deixam o Senhor feliz e que agrada ao Senhor Jesus. E que Deus possa olhar para nós, assim como olhou para Jesus Cristo e falar: esse é meu filho amado. Esse eu tenho prazer. Esse eu chamei para levar todo um povo para conhecer Jerusalém, para conhecer a Canaã celestial. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.